Eu sou o Darcio Cavallini e nós vamos falar agora sobre religiões. Por que está difícil de você se contentar com uma religião? Por que está difícil de você se entender na sua religião? Será que é tão difícil assim? Ou você que já está na hora de não ter mais religião? E se você está me vendo aqui pela primeira vez, está entrando nesse canal pela primeira vez, se inscreve aí, é interessante, vamos compartilhar com os amigos. Esse é um canal criado para exatamente esclarecer essas dúvidas sobre espiritualidade sem religiosidade, que todo mundo tem um monte de ponto de interrogação, como você, eu também tenho. Vamos aprender juntos, se inscreve aí. Muito bom, o tema é religião. Eu tenho visto muitas pessoas, como eu também, que de repente tem aquela ansiedade da busca pela espiritualidade, por entender Deus, e não se contenta numa determinada religião. Fica buscando nessa, vai buscando na outra, vai buscando em outro lugar, começa a ler muito, começa a ver muito na internet, mas está numa busca incessante. E em especial, vai buscar na religião. E por que na religião? Porque há muito tempo atrás, desde a Grécia Antiga, quando nós falávamos em terapias, se falava junto. De ciência e de religião era um assunto só. O mundo se modernizou e se separou essas duas palavras. Se separaram os caminhos. Ciência virou ciência da coisa material e religião virou a descoberta por aqueles assuntos que a ciência não explica. Simplesmente se separou. Então, todo cientista ele comprova um determinado tema, comprovando tecnicamente, materialmente, fisicamente, por comprovações, por exercícios e etc. E comprova lá a sua determinada ideia. E quando essa ideia não tem explicação de forma nenhuma, bom, isso pertence a Deus, porque não tem resposta. Porque está tentando descobrir Deus baseado nas leis da física de Newton, que tudo precisa de uma comprovação material. E a religião, por sua vez, admite o mundo do mistério. Toda religião tem seus mistérios. Por que tem mistério? Por que será que Deus ficaria misterioso para você e para mim, e ele não é misterioso para aqueles que ocupam cargos seletivos dentro das religiões? Por quê? Será que essas pessoas são especiais e nós não somos especiais? Não. É porque simplesmente não interessa para a religião buscar as verdades divinas. Alguns se completam criando uma determinada interpretação sobre a Bíblia ou sobre um livro sagrado, e convence um determinado número de pessoas que a sua interpretação está correta. Criam dogmas e essas pessoas passam a seguir esses dogmas e vivem uma religião. Então se vive uma religião, começa uma religião nova. Quer exemplo? Dá uma olhada nas casas evangélicas que estão por aí espalhadas com tantos nomes diferentes. E qual que é a origem? Não é a mesma? Não é a Bíblia? E qual a origem do evangelismo? Não é o mesmo do catolicismo? Não é um dissidente do catolicismo que criou a religião evangélica? Então, como eu disse antes, um grupo religioso acaba seguindo a orientação da interpretação de alguém sobre a Bíblia que fundou aquela determinada igreja, aquela determinada religião. Acontece que você é um espírito criador como ele, que de repente estudou aquela Bíblia por aquela visão e chegou àquela conclusão. E a religião não explica a Deus por uma razão muito simples, porque é a interpretação de alguém ou de um grupo. E você, sendo um espírito criativo como você é Deus e não filho de Deus, você também tem necessidade de, pelas suas próprias experiências, encontrar Deus, que é você mesmo. Por essa razão que você ouve um pouquinho da palavra de Deus numa determinada religião, aquilo não te satisfaz, você vai para outra, e você vai para outra, e você vai para outra, e você vai para outra. E aí você varia os tipos de religião, porque você está tentando buscar.
Aí você vai, então você nasce católico, aí você vai para o evangélico, depois você começa a estudar as religiões afros e vai para Umbanda, para Candomblé, chega no kardecismo, vai buscar outras religiões orientais, enfim. Como foi meu caso, eu acabei passando por tudo isso, depois fui tentar estudar, inclusive, Deus por filosofias, por eubiose, Rosa Cruzes, maçonaria, enfim, tantos assuntos, né, que existem por aí de ocultismo, etc., porque na verdade você está buscando é Deus. Você está buscando o entendimento do que você faz parte de Deus ou não. E você só vai entender isso por experiência própria. Não adianta você ouvir a palavra do outro. E sabe por quê? Porque você já é um espírito evoluído e você resolveu reencarnar na Terra neste momento de transição que nós estamos passando já para a quarta dimensão, onde o tempo é zero. Ah, meu Deus, o que é tempo zero? É tudo agora, não vai existir mais futuro e muito menos passado. Você vai estar ligado no presente, aqui e agora. E se você observar bem, o que existe de religião aí só fala de passado. Fala de milhares de anos, de testemunhos que não servem mais. Hoje existe internet, existe celular. Por que Deus não evolui se nós temos tanta tecnologia? Será que Deus é tão burro assim que não evolui? Por essa razão você não vai encontrar Deus na religião. E eu afirmo para você, a ciência vai estar mais próximo de Deus muito mais rápido do que a própria religião. Sabe por quê? Porque a ciência pesquisa e a religião se conforma e fica numa zona de conforto. Você vai achar Deus mesmo dessa forma ou você vai experimentando, caminhando pelas suas próprias pernas? Você é um espírito necessitado de sabedoria. E o que a religião tenta te passar é um conhecimento já ultrapassado. Você já não aceita mais isso aí. Isso não cabe mais para você. Você não aceita mais rituais. Esse é o seu caminho. Sabe por quê? Porque você é um ser da nova era. E você está aqui para fazer o planeta evoluir. E só existe evolução com consciência. Pegou? Se você gostou desse tema, compartilha com os amigos, dá um joinha, dá 2 joinhas para mim aí que eu vou ficar feliz. Mas se você não gostou também, escreve aí que você não gostou, pode ter certeza que eu vou responder para você e nós vamos aprender junto, beleza? Mas compartilha, convida todo mundo, se inscreve.